Eu sou Cleide Pereira, correspondente do Coletiva.net, e estou direto de Lisboa na Web Summit com o apoio da Brivia 10. Olá, eu estou com o Gustavo Guga Esquifino, que é Head de Transformação Digital da For All, e vou conversar um pouquinho com ele sobre a participação dele aqui na Web Summit. É a primeira vez na Web Summit ou não? Não, já vim outras vezes, eu sou um apaixonado por esse evento, realmente acho que hoje no mundo provavelmente seja o evento com mais capacidade de transformação que a gente tem. Certo, e nessa edição em particular, o que tu tem percebido assim como os principais temas debatidos, as tendências, quais são as suas impressões sobre essa edição? Sem dúvida a internet 5G e a física quântica, né, os processadores quânticos, eles estão dando uma dinâmica de transformação muito acelerada. Se imaginava que esses dois principais itens de transformação digital iriam ocorrer durante o longo de 2021, e isso foi bastante antecipado. Essas tecnologias já estão, de alguma maneira, até disponíveis para a maior parte das organizações, em alguns casos ainda em laboratório, em outros casos começando a rolloutagem. E isso muda um pouco a dinâmica. Aquilo que talvez a gente imaginava que ia levar 3, 4 ou 5 anos para se tornar em produtos disponíveis para a população, no final do dia é resolver os problemas, as dores. Aquilo que hoje no dia a dia a gente tem alguma dificuldade de fazer, a gente tem um universo imenso a ser transformado nos próximos 2 anos, 24 meses, de forma muito aguda. Então acho que talvez para o Web Summit de 2019, o principal insight reforça-se que tem aí todo o centro disso tudo é gente. Então, enquanto não se trata de dados, mas sim de pessoas, né, eu acho que isso foi muito batido pelos principais CTOs, CIOs, quase todas as organizações levando isso como um core importante, o que eu achei muito legal. Então, a parte de gente cresceu muito do ano passado para cá. E o outro aspecto que é a tecnologia da internet 5G e da física quântica acelerando o processo de transformação. O que representa isso na prática? A internet das coisas, né? Quando a gente tem lá um device conversando com outro device, a gente tem isso agora podendo acontecer numa velocidade absurdamente rápida. Se fala em 1 milissegundo, então tu consegue operar um paciente sem a margem de tempo, tu consegue dirigir um carro, um avião, sem estar dentro desse carro ou desse avião de forma distante, porque realmente a internet 5G permite que tu faça isso em absolutamente real time. Então isso eu acho que a gente viu aqui mais de 2.400 startups trazendo esse conceito de como que elas resolvem esses problemas de forma bastante rápida, e as big techs acelerando toda essa transformação. Realmente foi até aqui, né, a gente está no meio do evento, ele já traz uma bagagem significativa em relação ao ano anterior. E como é que essas novas tecnologias vão impactar os negócios? Assim, já dá para fazer alguma previsão aí de futuro? Que desafios também essas novas tecnologias trazem, né, nos apresentam? Sem dúvida, né? Não fica pedra sobre pedra, né? O comportamento de consumo na era digital, ele muda o propósito e ele muda a forma de consumir. O que significa isso? Que a gente vai cada vez mais consumir de forma diferente, mais sustentável, com um investimento em coisas que façam mais sentido, tanto do ponto de vista da sustentabilidade econômica, quanto a sustentabilidade do meio ambiente. E isso traz uma série de oportunidades. Todos aqueles trabalhos ou empresas que têm soluções em cima de algo repetitivo estão com o seu negócio, o seu emprego altamente ameaçados. E isso é bastante rápido, assim. Por outro lado, a parte cheia do copo é que surgem milhares aí de oportunidades de negócios e de
oportunidades de trabalho. Acho que não dá mais para pensar em emprego na era digital. A gente tem que pensar que cada um é um empreendedor de si mesmo, tu como jornalista, tu é empreendedora de ti mesmo, e eu acho que isso se reproduz até num funcionário de uma grande indústria, de ele ter que se imaginar como empresário dele mesmo, empreendedor dele mesmo. A era digital não tem espaço para quem não tenha a iniciativa, para quem não tenha a vontade de agir como empreendedor, mesmo numa atividade mais burocrática dentro de uma organização. Então, as oportunidades mudam o negócio absurdamente, desde o consumo, de como é o shopping center, de como é a loja. A gente vê no mundo uma mudança radical nisso, as cidades mudando completamente. A gente viu aqui alguns exemplos de smart cities, que também são completamente diferentes de convívio, ou seja, a pessoa se desloca menos de carro, né? Ela consegue conviver dentro do bairro dela, tudo que ela precisa, às vezes dentro do prédio dela. Então, tudo muda. O mais importante não muda, que é querer bem um ao outro, né? Eu acho que o centro não muda, né? A saúde, conforto e segurança pra gente, pra quem a gente ama, segue sendo o drive da humanidade. Então a gente pode ficar tranquilo que quem pensa assim tem lugar na era digital. Agora, a forma de entregar isso é bem diferente. E uma outra preocupação manifestada em vários painéis é a questão da proteção de dados. Sim. Como é que se lida com esse tema? Como é que se obtém o lucro, mas ao mesmo tempo preservando, né, essa questão da privacidade? A Lei Geral de Proteção de Dados, ela ajuda um pouco. O Snowden falou sobre isso, um olhar que a gente tem que se ajudar também entre nós, de não disponibilizar ou disponibilizar com aquilo que faça sentido, né, tu disponibilizar de dados. A China, o Oriente, que é uma parte significativa da população, usando isso de uma forma mais ampla, objetivando lá no final do dia que se entregue coisas melhores para a população. E então a gente entende que reconhecimento facial e utilização de dados no que acontece dentro do Oriente vai ter uma explosão de soluções do lado, né, mais oriental do planeta. Aqui no lado mais americano ele tem uma proteção mais ampla, a Europa também. Então aqui vai ser com mais parcimônia. Difícil de dizer quem está certo. Talvez no primeiro momento se pense assim, não, protege bem, a gente tem que, os dados é a gente mesmo. Por outro lado, se esse dado for te ajudar para ninguém te assaltar, será que não é bom? Então é realmente um trade-off aí entre tu ver os dados na China com mais de 800 milhões de câmeras monitorando o tempo inteiro, uma população de 1,4 bi e praticamente nenhum criminoso na rua. Então tem uma troca interessante. Aqui a gente com uma série de proteções. Acho que os dois têm lados positivos e negativos, mas o que está muito evidente é que a tecnologia é virada à China em relação a dados, e aqui a gente vai monitorar de forma um pouco menos invasiva, a pessoa tomando um pouco mais de cuidado, as empresas com um pouco mais de cuidado, a legislação atuando um pouco mais. E acho que cada um de nós tem um papel importante aí de ver quais dados pretende, concorda de compartilhar e quais não. Então, acho que tem um mundo inteiro pela frente. É um mundo data-driven. Todas as empresas, a base delas são dados, né? No final do dia, ou tudo acaba numa empresa de dados, ou tudo acaba numa fintech, num dado transacional que tu enriquece com dados de marketing. Então, tem esse mundo, no que se refere à invasão da privacidade, a gente ainda vai descobrir aí qual é a melhor maneira de conviver. Certo. Guga, eu gostaria que falasse um pouquinho agora sobre o trabalho que vocês realizam e a missão, né? Vocês trouxeram cerca de 80 empresários brasileiros aqui para a Web Summit nessa edição. A For.all está com um grupo aqui junto com a Associação Brasileira de Franchising e com o ACES Lab, que é um lab de inovação de São Paulo, e a gente trouxe 80 empresários para essa missão, e a gente está encantado, né, com a satisfação do grupo que veio, com a vontade de no ano que vem virem e trazerem até os filhos, assim, tipo, eu venho com a família inteira, o pessoal tem que ver isso aqui. Então, realmente, acho que o grupo foi muito feliz, está sendo muito feliz. A For.all, ela tem esse aspecto de transformação, né? A gente tem uma preocupação de manter a relevância das empresas que hoje estão no mercado
proporcionando a essas empresas uma transformação digital. Então a For All não é uma empresa de tecnologia que acredita que o que existe, o que está concebido tem que ser substituído. Não, a gente acha que o que existe e o que está concebido pode ser melhorado e pode ser relevante na era digital. Então a gente está muito feliz que a gente trouxe esses empresários líderes das maiores redes do Brasil aí de franquias que estão no grupo e também de empresas de serviço, empresas que não são franquias. Então a gente está muito contente de estar envolvido com todo esse movimento. Tem quase 10 pessoas da For All também trabalhando aqui nesse evento, aprendendo, compartilhando, vendo que a gente não tem que ter um ambiente tipo, tudo que a gente tem não presta ou é pequeno, não. O Brasil tem muita coisa legal, muitas soluções que a gente vê aqui, a For All já adota e até já adotava. Então a gente tem empresas que têm uma base tecnológica no Brasil que podem ajudar as empresas brasileiras a serem mais relevantes, interessantes e sensuais nessa era digital, que é um mundo completamente novo. Como é que vocês realizam um trabalho de curadoria? Porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Como é que vocês têm uma programação, orientam os empresários, como é que funciona? São 1.200 palestrantes, são 23 trilhas, a gente está com 7 pessoas tentando cobrir o máximo possível. Diria que quem vem sozinho talvez absorva 3, 4% do conteúdo, né? Consegue ver aí talvez 20, 30 palestras de um universo de 1.200, então é pouco quem vem sozinho, não consegue muita coisa. A gente tenta elevar isso de 3, 4 até 15, 20%, com um exército com 7 curadores, mais 5 profissionais, então 12 pessoas para tentar elevar de 2, 3% para 20%. A gente tem a consciência que a gente não consegue absorver, né, todo o material, então a gente escolhe. Então, uma trilha relacionada à música, a gente não persegue. Uma trilha relacionada a todo o movimento de Banking as a Service, a gente persegue. Uma trilha relacionada ao comportamento de consumo, a gente persegue. Então, a gente escolhe, das 23 trilhas, a gente está perseguindo 16, com muito esforço, e acho que dessas trilhas a gente vai conseguir aí organizar pelo menos a metade do material que foi compartilhado. Legal. E para finalizar, como é que tu define a Web Summit? Como é que tu definiria para as pessoas que ainda não conhecem, né? Para quem de repente quiser vir nos próximos anos? É o maior evento digital do mundo, o maior evento web do mundo. Ele é imperdível, eles são 23 congressos dentro de um só. São 70.500 pessoas respirando transformação digital, querendo ser relevante nesse novo cenário. Eu acho que vir para cá, a gente tem nas nossas empresas, na família, no dia a dia, uma via difícil de tudo ir, né? No dia a dia tem uma meta para cumprir, uma conta para pagar, um cliente para atender, e isso nos ocupa integralmente, né? 100% do nosso tempo no dia a dia. E do lado dessa via, que tem um pouco de buraco, um pouco de asfalto, tem uma via expressa, né? Que é essa via digital. A gente conseguir parar uma semana, olhar para essa via expressa, é realmente o que a gente mais precisa fazer hoje. O Web Summit é a via expressa. Então a gente vir para cá e olhar esses insights dessas grandes empresas que estão crescendo muito, dobrando de tamanho, a maior parte delas de um ano para o outro, e tentar absorver delas coisas que a gente pode aplicar imediatamente, aprender com elas, tentar ajudar esses empresários brasileiros a entenderem essa cultura e usufruírem de empresas de tecnologia para ajudarem eles a entrarem nesse mundo digital. Eu acho que esse é o papel do Web Summit, assim que eu vejo ele, como essa via expressa digital à nossa disposição. Certo. Muito obrigada e um bom evento. Obrigado você aí, tamo junto, que precisar.